Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Mais um começo de semana, mais um vídeo para nós inaugurarmos a nossa semana abençoada, aprendendo da palavra de Deus nesse momento. A Bíblia diz que uma mulher sábia edifica seu lar e que a tola a destrói com as próprias mãos, né? Isso é sabiamente verdadeiro. Hoje vamos aprender com uma mulher sábia. O nome dela, Abigail. Isso, Abigail. Mulher de um homem rude, bravo e bêbado. É isso. Vamos lá para Samuel, 1 Samuel 25. Diz assim no versículo 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía muitas cabras e 3.000 ovelhas, os quais estava sendo tosquiada em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Ele era descendente de um dos homens mais maravilhosos que existiram na Bíblia. Ele foi um único, junto com Josué, que entrou na Terra Prometida, de toda aquela geração que saiu, que foi salvo no dia da Páscoa, lá do Egito. Lembra que Deus mandou as 10 pragas, e na última praga foi a morte de todos os egípcios lá, que nós falamos semana passada sobre a Páscoa, semana retrasada, um negócio assim. Então, um dia, Davi pediu para alguns homens irem até esse homem, Nabal, para que Nabal, para que ele desse alguns presentes, né, para o rei Davi, porque ele há muito tempo ficou cuidando dos pastos, dos homens que cuidavam das ovelhas e do campo ali de Nabal. Ele achou que nessa época agora, que Nabal estava tosqueando as ovelhas, matando alguns animais, ele poderia presentear o rei, né, pelos serviços prestados, vamos dizer assim, né? E olha o que aconteceu nessa terrível conclusão, essa história. Vamos lá. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Sube a Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Direis àqueles prósperos: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que tu possuis tenha paz. Tenho ouvido que tenha tosquiados. Os seus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta. Nós cuidamos, né? Todos os dias que estiveram conosco. Então Davi mandou esses homens lá. E aí ele continua aqui. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos, a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres em mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram resposta de Nabal aos moços de Davi, e disse: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Muitos são hoje os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o pão e a água e a carne das minhas represes, que dá-la-ei para que os tosqueadores, e darei a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se em caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe diz tudo, segundo todas as palavras, pelo que Davi disse aos homens, né? Cada um cinja sua espada, e cada um cinja sua espada, e também Davi a sua. Subirá após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém eles despertou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm dito: muito bom, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, e em todos os dias
nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, tanto de dia quanto de noite, todos os dias que estivéssemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a nossa casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Agora, por causa disso, o Davi, como eu disse, pediu algumas ovelhas para uma festa, né? Para que eles pudessem entregar algumas ovelhas, porque durante muitos anos, Davi e seu exército ali, quando estava na terra ali, que ele diz aqui, ele serviu até de muro para que os pastores e as ovelhas levassem as ovelhas de Nabal, para que pudessem pastar, para que pudessem crescer. E Davi e seus homens não deixaram nada acontecer com eles. Protegeram eles durante muito tempo. E agora Davi queria uma recompensa ali, umas ovelhas para que levasse para a festa, para o seu arraiar. E aí esse rei muito poderoso, e que a Bíblia diz que era imprudente e desastroso, Nabal, né? Era rude e mau, a Bíblia diz, ele simplesmente desdenhou de Davi, o rei Davi. Ele desdenhou, ele falou: quem é esse filho de Jessé? Nunca ouvi falar. Então, e não vou dar nada para ele não, tipo assim, entendeu? E Davi se sentindo afrontado, né? Aí um era rude, era ganancioso, o outro se sentiu afrontado. Aí, velho, pau. Foi onde como contei aqui agora, um desses homens de Nabal correu e avisou a mulher dele, Abigail, que a Bíblia diz que era uma mulher inteligente e bonita. Inteligente, né? O bonita você esquece assim, mas inteligente. Aí está a grande coisa. E o que essa mulher fez? Essa mulher pegou um monte de coisas, pegou. Então eu vou ler. Eu não ia ler para não ficar comprido, mas eu vou ler. Então Abigail tomou toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. E os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide diante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando no jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com ele ali. Se encontrou. Davi, eu estou fora do vídeo aqui, desculpem. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence? Ele me pagou mal por bem? Faça Deus o que lhe aprover. Os inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Ele ia matar todo mundo. Vendo, pois, Abigail a Davi, passou-se deste do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe ao meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Belial é um demônio, né? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo seu impelido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que o procuram fazer mal ao teu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa as transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. E não se ache mal em ti por todos os dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vinham com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, esse arrojará como se a estiveram
da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipes sobre Israel, então meu Senhor não terá por tropeço, nem por pesar de coração, o sangue que sem causa vieste a derramar, e te havereis indigno com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem. Lembra-te da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou a meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu, mais que hoje me tolhaste de derramar sangue, e te que por minha própria mão me vingaste. Porque de certo, como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, se tu não te apresentar e me vieras ao encontro, não teria ficado Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que nele o que está lhe havia trazido, e lhe disse: Sobe em paz a tua casa, bem vês que ouve a tua petição, e a ela entendi. Maravilhoso, maravilhosa carta, maravilhosa isso daqui. Abigail, uma mulher sábia, a que edifica sua casa. Ela simplesmente impediu que Davi e 400.000 homens dele devastasse toda a casa de Nabal, toda a cidade, com todos os homens que ali existiam. Ele ia destruir tudo, ele ia matar tudo. E Abigail, com sua inteligência, com sua sabedoria, com o discernimento que Deus derramou sobre ela, ela simplesmente acabou com toda essa guerra e fez Davi voltar sem derramar sangue. Ele ainda agradece ela por ela ser tão inteligente, tão nobre, e fazer ele entender que ele era um homem de Deus e que homem de Deus não age segundo a vingança, que a vingança é de Deus. A vingança é de Deus, a vingança não é nossa. Os nossos inimigos, Cristo pede para que nós oramos por eles. Né? E aqui, bem antes de Cristo, Davi já fez isso. Né? Essa Abigail, através dessa Abigail, Deus usou essa Abigail, uma mulher inteligentíssima, que sabia de tudo, enquanto o marido dela vivia naquela rigidez, naquela bebedice, porque a Bíblia também diz que ele era muito bêbado, seguindo aqui, ela colocou todas as coisas no lugar. Uma mulher salvou uma nação, a sua casa, a sua cidade, de ser totalmente devastada, simplesmente por um ser arrogante e rude, e o outro não aceitar um não como resposta. Homens de coração duro, né? Homens de cerviz dura, que realmente não atentam para as coisas do Senhor. Isso é uma grande lição para nós. Tem muitas coisas, grandes lições para nós aqui. Grandes lições, muitas lições que nós podemos tirar. Né? Alguma circunstância da vida necessita de ação imediata. Ao ser informada da atitude do marido, Abigail agiu prontamente, e isso salvou a vida de muitas pessoas. Algumas coisas na vida não pode esperar muito tempo. Você não pode duvidar de algumas coisas que você sabe que tem que tomar uma atitude, que você sabe que tem que ser prontamente. Né? Devemos estar atentos para que o Senhor nos ajude a discernir o caráter das pessoas. É impressionante observar o discernimento de Abigail. Aqui ela sabia que o seu marido era rude, era maluco, que ele colocou toda a casa dele nas mãos de Davi. E ela também sabia que Davi era um homem de Deus, que não ia agir se ele fosse alertado, né, prontamente, com palavras sábias, com palavras certas. Ele não ia agir derramando sangue com suas mãos, as mãos que o Senhor amava. Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar de todos os seus pecados, ele era um homem segundo o coração de Deus. E essa mulher alertou ele para as coisas que ele tinha que saber, né? Nabal ficou centrado na sua ganância e Davi na sua ofensa sofrida. É isso que eu estava dizendo. Um maluco, ganancioso, e outro que não aceitou, orgulhoso, né? Ia destruir muitas vidas, ia matar muitas pessoas. Mas essa mulher, com essa sabedoria divina vindo de Deus, ela tomou a frente.
Quando se tem um marido babaca assim, a mulher sempre tem que ser a sustentadora, né? E colocar o seu marido no devido lugar. Não basta apenas saber que a vingança pertence ao Senhor, é preciso agir de acordo com aquilo que crê. E Davi, quando ele ouviu isso dela, né, quando ele ouviu que a vingança não pode ser assim, você não pode tomar pelas suas mãos as rédeas de fazer vingar quem fez mal para você, mas sim esperar que Deus faça com ele o que é preciso fazer. Muitas vezes a gente está irado, a gente quer matar, a gente quer fazer, mas você não tem que fazer nada, porque toda vez que a gente aponta as pessoas, a maldade das pessoas, julga as maldades, a gente esquece que a gente pode passar pelo mesmo. E se a nossa fé não estiver alicerçada em Deus, aquilo que Davi fez. Davi ia matar um povo inocente, só pela arrogância do seu rei, do seu poder ali, né? Essa atitude é de uma pessoa que realmente confia na sabedoria de Deus. Ela ajudou Davi a perceber não que ele não podia fazer isso. Ela foi lá, ela entrou na mente de Davi, através do Espírito Santo de Deus, que trouxe essas palavras ao coração dela, e ela foi sábia, e ela edificou o seu lar, edificou todo o seu lar, né? E evitou muitas mortes. De nada adianta conversar com uma pessoa fora de si. Isso aqui ele está falando porque depois, quando ela voltou para casa, ela viu que o seu marido estava totalmente embriagado, totalmente lá jogado, de tanta bebida. Ela não falou nada para ele. Ela não falou nada. Ela falou no outro dia. No outro dia, essa história é maravilhosa, cara. Essa história é muito boa. No outro dia ela contou. O homem entrou em choque. O homem entrou em choque. Porque ele ficou em si, quando ele caiu em si, ele ficou em choque. Sabe o que aconteceu? Ele morreu, cara. Ele morreu, ele ficou doente e morreu. Por causa da besteira que ele fez, da cabeça dura. E muitos de nós somos assim, cara. Muitas doenças que entram no nosso corpo, na nossa mente, muitas doenças que tomam conta da gente, para a gente por muito tempo, é por causa da nossa arrogância, é por causa do pecado, é por causa que nós não aceitamos que nós somos nada. E Deus é tudo. Nós não aceitamos que nós não controlamos nada. Então, muitas vezes, nós ficamos doentes e morremos por causa disso. Então, ele está dizendo aqui, de nada adianta conversar com pessoas fora de si. Há diversas coisas que podem tirar a lucidez de uma pessoa. A bebida alcoólica é uma delas. E ele estava, se ela conta aquela hora, ia virar um regaço, imagine. Um cara rude, arrogante e bêbado. E com poder, imagine, né? Quando precisar conversar seriamente com alguém, certifique-se de que a pessoa esteja em condições físicas e emocionais para participar da conversa. É isso que está dizendo. Então, Abigail tomou todos os cuidados. Ela foi ricamente abençoada por Deus. Ela tomou todos os discernimentos, a sabedoria que Deus podia derramar numa mulher. E a Bíblia é clara. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Deus abençoe você. Louvado seja o nome do Senhor. Leia essa história. Leia essa história. Leia a Bíblia. A Bíblia tem contos, filmes maravilhosos. Você gosta de terror, tem lá. Você gosta de comédia, tem lá. Você gosta de ação, tem lá. Você gosta de drama, tem lá. Você gosta de comédia, tem lá. Tudo tem na Bíblia. Você não precisa se encher de besteiras a cabeça. Você pode ler tudo que você gosta na Bíblia, que é verdade. Deus abençoe a sua semana. Louvado seja o nome do Senhor.